Olá, queridos, eu sou a pastora Leila Franciele e em nome da Igreja Transformados pelo Amor, quero compartilhar com vocês uma reflexão da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 46, alguns versos a partir do primeiro versículo, que diz: Jacó partiu para o Egito com todos os seus bens. Quando chegou a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Durante a noite, Deus lhe falou numa visão. Jacó, Jacó, chamou ele. Aqui estou, respondeu Jacó. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse a voz. Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de sua família uma grande nação. Descerei com você ao Egito e certamente o trarei de volta. E José estará ao seu lado quando você morrer. Queridos, é natural que todo ser humano tenha uma grande preocupação com o seu próprio bem-estar, com o seu futuro, com o sucesso dos seus planos. Mas também é natural que a partir do momento que você começa a ampliar a sua família, ver os seus planos sendo ampliados por meio da sua família, ou seja, a chegada do marido, da esposa na sua vida, a chegada dos filhos, a chegada dos netos, é muito natural que agora essa preocupação se estenda com a sua posteridade, com os seus familiares. E aqui, capítulo 46 do livro de Gênesis, a gente vê o cuidado de Deus com a vida de Jacó, mas consequentemente com aquilo que lhe era mais importante, a sua família. Quando nós fazemos uma retrospecção, nós olhamos desde os primeiros capítulos de Gênesis, quando começa a ser contada a história, por exemplo, a partir de Abraão, que foi avô de Jacó, nós vemos que Deus fez uma promessa a Abraão. Chamou, tirou da sua terra, do meio do seu convívio, dos seus amigos, da sua parentela, e fez-lhe uma promessa que a partir dele, a partir da sua semente, Deus estabeleceria um povo, o povo que ele chamaria de seu. A partir de Abraão, Deus formaria uma grande nação, um grande povo que ele chamaria de seu. E é interessante que nós vemos essa promessa e esse cuidado de Deus sendo realizado ao longo da história por meio da descendência de Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão, ela seguiu com o seu filho Isaque. E a promessa que Deus conferiu a Abraão estendeu-se também ao seu neto Jacó e a toda a sua posteridade. Esse texto que nós lemos fala exatamente do momento em que Jacó é informado que seu filho José estava vivo. José, aquele que era governador do Egito, você já deve ter ouvido falar a respeito da sua história. Muitos anos haviam se passado. Por conta da inveja, dos ciúmes que os irmãos de José tinham dele, eles inventaram uma mentira, contaram uma mentira para Jacó, dizendo que José havia sido morto por animais. Lembram-se dessa história? E Jacó fica agora com os restos da túnica de José em mãos. E a vida passa, a vida segue. José vai parar no Egito, é vendido como escravo, vai parar na casa de Potifar. Depois de alguns anos ele vai parar na cadeia. Ele fica por anos na prisão do faraó, até que no devido momento, por um propósito divino, Deus faz com que José ressurja daquela prisão, o coloca numa posição de honra e de destaque. E agora, passados muitos anos, uma palavra profética que Deus havia falado, conferido ao coração de Faraó, revelado a Faraó por meio de um sonho, que a terra iria passar por um período de muita escassez e de muita privação. Nós vemos agora então a família de José indo até o Egito para poder buscar alimento para si. E Jacó está muito idoso. Jacó já está agora com seus 130 anos. E os seus filhos trazem agora uma notícia para ele de que José, o seu irmão, está vivo. José, o filho a quem ele tanto amava, um filho que ele passou por anos
tão distante e acreditando numa mentira de que o seu filho estava morto, agora ele tem a oportunidade de rever, de reencontrar esse filho antes de partir. E é nessa partida em que Jacó está saindo da sua terra e indo para o Egito, conforme propôs o próprio faraó e conforme propôs José, de acolher os seus irmãos, de acolher, né, os seus parentes e o seu pai, por conta de toda aquela escassez, daquela miséria que a terra estava enfrentando. Jacó agora tem a oportunidade de viver os seus últimos dias de vida, os seus últimos anos, ao lado daquele filho que ele acreditava estar morto. E é nessa saída para o Egito que Deus se revela a Jacó. E Deus diz para ele: Jacó, e ele diz: aqui estou, Senhor. E Deus lhe diz: eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de sua família uma grande nação. Descerei com você ao Egito e certamente o trarei de volta, e José estará ao seu lado quando você morrer. Sabe, eu estava meditando nessa palavra, nesse texto do dia de hoje, e Deus comunicou algo ao meu coração, que José estava afastado de seu pai por muitos anos, mas agora, mesmo não entendendo o porquê de tudo aquilo, o porquê de tantos anos vivendo distante de seu filho, acreditando numa mentira, mesmo não entendendo qual era o propósito de Deus, Jacó, ele é abordado por Deus. E Deus está dizendo a ele: Jacó, eu sou o dono da história. Eu sou o autor da história. E ele começa dizendo: eu sou Deus, o Deus de seu pai. Em outras palavras, eu vejo Deus dizendo para Jacó o seguinte: Jacó, eu sou um Deus geracional. Eu tenho uma aliança, firmei uma aliança com o seu avô Abraão. Estendi essa aliança ao seu pai Isaac. E tenho contigo também a mesma aliança. E eu quero dizer a você, Jacó, que ainda que você não tenha entendido os meus caminhos, ainda que você ame seu filho José, ame os seus demais filhos, eu sou Deus, autor da história. Eu estava com seu avô, estive com seu pai, estou com você e em breve você passará. E eu quero dizer a você que eu farei da sua família uma grande nação. Sabe, eu estava no dia de hoje orando exatamente acerca dos meus filhos e da minha família. Nós estamos vivendo dias de tanta incertezas e de tanta insegurança que nós passamos a temer não pelos bens que nós possuímos. Nós não estamos mais em época de orar pedindo para que Deus preserve a nossa casa, para que Deus preserve o nosso automóvel, não. Estamos todos assombrados com a possibilidade de nos afastarmos dos nossos entes queridos, ou de perder os nossos entes, ou de partirmos e deixarmos os nossos entes. E quando eu estava orando a Deus acerca da minha família, acerca dos meus filhos, acerca do meu marido, Deus me apresenta essa palavra em que Ele está dizendo para Jacó: Jacó, eu estive com seu avô Abraão, estive com seu pai Isaac, estou com você e estarei com a sua descendência quando você não estiver mais aqui. Eu estava orando exatamente a respeito disso hoje. E Deus trouxe paz ao meu coração, dizendo: Leila, não se preocupe com a sua posteridade, porque eu sou um Deus geracional. Estive com o seu pai Lourenço, estou com você e estarei com a sua posteridade. Nós não entendemos os caminhos de Deus, nós não entendemos a forma dele trabalhar. Como Jacó não compreendia, acredito eu, não compreendia, mas havia um propósito em tudo aquilo. E quando Deus diz para ele: descerei com você ao Egito e certamente o trarei de volta, ele está dizendo: você vai descer à sepultura. Mas não se preocupe, Jacó, porque eu tenho uma aliança firmada contigo e eu permanecerei cuidando da sua descendência. Eu não sei se você também, como eu, tem orado preocupado com a sua descendência, preocupado com seus filhos,
com a integridade, com a segurança, com a saúde, com o bem-estar da sua família. Mas eu quero dizer a você, nós servimos a um Deus geracional. Ele esteve no passado, Ele está presente no dia de hoje. E amanhã, quando nós não estivermos mais aqui, Ele permanecerá com a nossa posteridade. Eu sou Deus, o Deus de seu Pai. Ele é Deus, nosso Deus. E amanhã Ele continuará sendo o Deus dos nossos filhos. Se apegue a essa palavra nessa tarde. Se apegue a essa palavra no dia de hoje. Coloque a tua família nas mãos do Senhor. Porque ainda que nós não estejamos aqui para testemunhar aquilo que Ele fará através da nossa descendência, o nome dEle continuará sendo glorificado. E a nossa descendência dará testemunhos, assim como José deu testemunho que Deus, o Deus do seu pai Jacó era com ele, assim como o próprio Jacó deu testemunho, o Deus do meu pai Isaac é comigo, e Isaac também deu testemunho, o Deus de meu pai Abraão é comigo. Assim será com a nossa descendência. Ele é o nosso Deus, mas Ele também é Deus da nossa descendência, da nossa posteridade. Que Deus abençoe você, aquiete o teu coração. Deus é o autor da história e Ele tem uma história linda escrita para realizar através da minha vida, através da minha descendência, através da sua vida e também da sua posteridade. Até mais.